Salve, salve a nossa audiência, que honra tê-lo como nosso ouvinte, telespectador, internauta. Tudo que é bom dura pouco. Porém, o podcast hoje vai durar no mínimo umas 3 horas, porque a nossa convidada é uma pessoa extraordinária e é com muito prazer que nós estamos recebendo pela segunda vez aqui no podcast. É a primeira convidada, Mariana, que volta ao podcast. E este podcast é muito especial e no final eu vou te contar por que ele é especial. Eu sou Carlos Moreira, muito prazer. Ela é escritora, jornalista, empresária e a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo. A mulher tá mandando em tudo e tá fazendo a coisa acontecer da melhor maneira possível. Primeiro que é um prazer enorme te receber aqui no programa, te receber no podcast de uma maneira assim... que eu fico imaginando, né? Quando o convite foi feito, eu falei, caramba, vou ter o prazer de entrevistá-la novamente. Eu fiquei imaginando, bom, ela já contou a vida dela, como ela iniciou, o que ela passou, e agora? A gente vai falar sobre o quê? Cara, a gente vai falar do que ela faz de melhor, ela se doa, ela se joga, ela é uma pessoa extraordinária em tudo que ela faz, e ela toca, vira ouro. Você acredita nisso? Ela tocou, virou ouro. O negócio aí, ó, é internacional. Ela já escreveu 2 livros. A gente vai pro terceiro agora, né? Fase não é fim. O próximo e o terceiro, que é a fórmula. Minha filha, você vai falar qual é a fórmula do sucesso. Que você tá, ó, pra quem a viu em outro podcast, em outra gravação aqui no podcast Fala Comandante, vai vê-la de uma maneira diferente, né? Quando ela veio, ela tinha 23 anos. Só pra você ter ideia. Agora ela tá com 17. Mas a cabeça, ó. A energia dela, maravilhosa. Eu tô falando da minha amiga, né? Que eu já considero como amiga. Parece que a gente tem amizade há uns 10 anos. Sim. Gabriela Quintela, que honra tê-la aqui novamente. Prazerzão. Prazer é todo meu, né? De estar aqui nessa bancada pra gente trocar essa energia tão surreal, né? Falar de coisas boas. É muito importante a gente sair de casa para falar de coisas boas. E é por isso que a gente vai demorar um bocadão aqui só falando de coisa boa. Primeiro eu quero, né, te parabenizar pelo trabalho. Eu tenho seguido o teu passo a passo nas redes sociais. Quero ser teu aluno, viu? Porque você é uma pessoa iluminada. E não só iluminada, você é empreendedora, você tem um olhar de águia. E... a É Santa, eu queria até que a gente começasse falando sobre essa empresa magnífica que começou com um investimento de R$ 150 e hoje vale milhões. 2019, cabe Olha citar. Aí. Cabe citar que ela nasce em 2019. O lapso temporal muito pequeno, né? Então, é um assim, crescimento exponencial, né? Exponencial, mas graças à tua luta, que é muito importante. Não é só sonhar, é fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. Porque quando você faz com amor, você faz por amor, com amor e com muito entusiasmo, as coisas dão certo. Sim. Fala um pouquinho pra gente, pra quem tá nos vendo, em relação a essa empresa magnífica. Eu quero, né, não sei nem por onde começar. Porque assim, eu já estive aqui, foi uma energia trocada, né? Na ocasião estava o Borges também, né? Que é um querido, hoje estamos aqui sem a presença dele. Mas assim, a É Santa, ela nasce muito antes de 2019, né? E eu estava ainda nos caminhos acadêmicos quando eu tinha essa personalidade de querer me vestir. Eu não gosto muito de seguir moda, assim, a moda mais tutorial. Eu tenho o meu perfil, eu gosto de me vestir como eu me sinto bem. Gosta de ousar. Na realidade, não é nem tanto ousar, porque a cada dia eu acordo com energia diferente. Então tem dias que eu acordo querendo me vestir extremamente executiva, tem dias que eu quero estar de chinelo. Eu tenho essa coisa de acordar com energia diferente. Então, nesse período já não era diferente de hoje, né? Então, a É Santa nasce a propósito para mim criar algumas roupas para mim, porque eu queria muito, né, trabalhar na área da moda e tal. Só que eu criei essa etiqueta lá em 2009, 10 anos antes. E ficou. Eu construía uma blusinha, uma coisa pra mim, uma jaqueta, customizava muita coisa e botava a etiqueta É Santa. Por que É Santa? Porque por esse meu perfil muito quieto, que de quieto eu não tenho muita coisa não, tá? É só o perfil.
As minhas amigas da época, elas falavam assim, não vamos chamar a Gabriela não, porque ela é muito santinha. Não vamos conversar. Tinha isso, lance da santinha? Não vamos Mas conversar. por quê? Por causa desse teu rosto angelical, o que é? Eu não sei se é o meu rosto angelical, porque assim, eu sou muito expansiva nos assuntos que eu considero que devam ser públicos. Mas eu sou muito intimista no que se trata da minha intimidade. Então, pouco vai se ver eu falando sobre minha família, expondo pessoas que eu não sei se estão preparadas para tanta exposição. Porque eu trato tudo com muita suavidade. Eu trato tudo de forma muito natural. Então, por eu ser muito retraída com relação à minha vida pessoal, íntima, num grupo de amigas de faculdade, sabe como é a bagaceira. Aí eu cortava os assuntos, né? Então, não adianta conversar com ela, não quer muito santinha. Aí ficou, só quer ser santa. Aí eu traduzi aquele apelido, aquele adjetivo para uma realidade onde eu pudesse imprimir personalidade e botar santa. E o traço vermelho da santa é tipo tudo, menos santa. Massa. Então, semioticamente, eu pensei nisso. E ficou durante muito tempo. Eu não sabia que eu ia ter loja, eu não sabia que eu ia pro mundo equestre jamais. Tá? Apesar de amar o cavalo, de o cavalo ser o meu arquétipo. Quem não conhece sobre arquétipo, dá um Google, um GPT aí, que vai ser, vai dar bom. Não sei se estou falando com a câmera certa. Eu sou muito assim, tá, gente? Tá falando certo. Eu tô falando com a câmera certa, né? Porque eu não quero errar aqui e falar com vocês. Então, até o estudo que você fez aí, em relação ao cavalo, acho que você tinha dito alguma coisa no outro podcast em relação à minha pessoa, a águia, enfim. Sim, eu fiz um estudo sobre arquétipo e o meu sempre foi cavalo, né? Força, resistência, garra, determinação. São similaridades do animal que se assemelha à sua personalidade, a questão do arquétipo, assim, de uma forma mais simples para o telespectador. Então, passado o tempo, fui fazer muitas coisas, eu me realizei em muitas coisas. É muito importante falar que, às vezes, você começa em uma determinada área, mas nem sempre você vai terminar nessa determinada área. Mas o que importa é que os ciclos te façam muito feliz. Independente do que você faça, assim, hoje, né? Porque eu acho que o que você faz com muito afinco, com muita alegria, o que você faz com muito desejo, aquele desejo vital que tem que lhe impulsionar, que tem que dizer, eu não tô conseguindo dormir porque eu quero acordar amanhã e ir lá no podcast. Gosto disso. E aí, eu passei esse tempo fazendo muitas coisas legais, só que chega um momento de muita escassez que eu conto no outro episódio. Se você não assistiu ainda, vai lá no meu outro episódio aqui, que você vai saber um pouquinho mais da minha essência. Ela é bombástica. Então, daí, o que acontece? Eu passo por esse momento e decido fazer blusas, pintar blusas com o tema equestre para ir para eventos de vaquejada, que eu não tinha indumentária para isso, não tinha roupa para esse evento. Daí, com a pintura dessa blusa, né, as pessoas, onde foi que você comprou essa blusa? Eu digo, gente, eu pintei com aquelas tintas acrylex de pano de prato, de pano de prato, porque eu pintava telas, né, eu gosto muito de pintura, eu gosto de, tipo, cara, eu fico viajando, ouvindo Cartola e desejando umas coisas assim, É doido. É uma viagem muito massa. Ouvir Cartola. Cara, tu é doido, assim, eu gosto muito de Cartola, eu perpasso por tudo, né? Assim, eu vou do forró eu gosto de todo tipo e gênero musical, até funk, alguns funks. Já ouviu Noite Ilustrada? Já? Pronto, então não precisa falar mais nada. Noite Ilustrada é muito massa, cara. Então, quando a Santa nasce com R$150, como é que eu faço uma etiqueta pra uma roupa? E aí eu disse, gente, só tem uma opção. A etiqueta da Santa, que é minha, que eu tinha até outro padrão. Porque eu não tinha grana pra comprar etiqueta. Só que eu tinha muitos conflitos. Como é que eu vou entrar em um ramo altamente masculino com uma marca com terminologia feminina? É Santa. É Santa. Não é Santo. E o esporte dominado pelo público masculino. Então eu tinha muito esse medo. E ainda tem muito machismo nesse... Tem, vai existir pra sempre, né? Até o fim dos tempos. Não, mas é porque as pessoas têm uma percepção, eu acho tão errado. Esse ambiente da vaquejada, essa coisa... Não, melhorou muito, porque hoje tem a categoria feminina, né? A gente, inclusive, apoia muito a categoria feminina, mas assim... E tu consegue andar, assim, livre nesses meios? Foi difícil pra ti no início? Ainda meios? Há uma resistência ainda hoje? Completamente. Tanto é que quando eu entrei no ramo, né?
as principais marcas eram todas de homens. Então, eu nunca tive apoio, eu nunca consegui fazer collab com nenhuma outra marca. Não acredito, não. Tipo, que eu tive que remar sozinha, mas foi tudo tranquilo. Inclusive, eu li um livro esses dias que mudou muito a minha percepção até do meu sofrimento, que eu não sei se você já viu, Arrume Sua Cama. Tu já leu esse livro? Já ouvi falar, mas... Cara, muito massa, porque em um dado momento desse livro, ele cita uma parte lá, que eu não vou deixar vocês na curiosidade, para impulsionar o público leitor do Ceará, do Brasil, quem assistir esse podcast, porque a leitura, ela transforma vidas. E aí, eu tava lendo e pensei, né... Eu me identifiquei com esse livro porque em um momento eu me senti aquele personagem remando e me fortalecendo em meio à dor. Mas eu não desisti. Eu sempre falo, eu tenho uma frase que é muito clichê, né? A minha vingança é vencer. Eu até anotei aqui, tá? Vencer os meus adversários, vencer os meus medos. Porque se você parar pra pensar, Carlos, o seu maior algoz é você. É você que teme diante da dificuldade, é você que é incrédulo com relação aos seus projetos. Porque o seu... Você em algum momento já foi assim? Já. Até conhecer a neurociência, até conhecer o autoconhecimento. Você acha que a maioria das pessoas que vivem isso, né, convivem com essa energia, se tiverem esse olhar, essa percepção, as pessoas mudam? Elas mudam a partir do momento que elas entenderem que a culpa do fracasso não é do outro. Eu percebo que quando você se anula da sua responsabilidade, você não tem perspectiva de crescimento e de mudança. A mudança ela só ocorre quando você identifica que o problema é você. Porque há muitas linguagens que falam da criança ferida ao adulto doente. A gente leva para os nossos pais, só que os pais da gente também já vêm de outra ferida, dos nossos avós. Então, assim, não é sobre o que o meu pai ou minha mãe me proporcionou. É o que eu posso ressignificar, tendo acesso a conhecimento e fazer diferente. O que eu quero pra mim, né? É prática. Você quer o melhor pra você. Tipo assim, eu não preciso ficar no comodismo, no coitadismo, que a minha vida é isso. Cara, você tem que agir. Pra agir, você precisa entender o que tá errado em você. Qual foi o trauma que te paralisou? O que te faz ter esse complexo de inferioridade? Porque o complexo de inferioridade é quando você se coloca em um lugar tão minúsculo e começa a fazer tantas comparações e acaba que sempre o outro é melhor do que você. E você deixa de descobrir a potência que tem em si, sabe? Então, eu tive que lutar muito, né? E tava num momento frágil, sem grana, né? Porque quando a gente tá sem grana, a gente perde um pouco, assim, da galera que tá ao redor, né? Não tem como. Então, mas assim... Pode parecer louco, inclusive as pessoas às vezes acham que eu dou uma tapeada na minha dor. Não, mas é porque eu acredito que você queira ou não, eu acredito que eu tenho duas opções todo dia ao acordar. Eu tenho uma opção de ficar triste com as coisas que me acontecem e eu tenho a opção de me alegrar, de rir, de sorrir, de fazer piada. Eu vim há pouco fazendo piada de mim, de uma situação bizarra que aconteceu no domingo. Então, tipo assim, eu tenho o poder de escolher o que eu vou fazer, o que eu quero para a minha vida todo dia. E por que a gente se perde? Porque a gente não vive o hoje. A gente vive com aquela carga existencial de passado, porque eu poderia ter feito diferente, porque se eu fosse lá atrás e porque eu desperdicei aquela oportunidade. E preocupado com o que vai acontecer amanhã. Mas como é que eu vou ter uma perspectiva de futuro se eu não vivo o presente? Então, o excesso de passado e a ausência de futuro me mantém clausurado num presente inativo. Eu vivo um presente inativo. Então, algo que é inativo não traz alegria, não traz felicidade, não traz ânimo, não traz tesão. Gente, não é feio falar essa palavra, porque essa palavra tem várias conotações. E você precisa ter tesão pela existência. Você precisa ter tesão pela sua vida, pelos seus projetos. Porque, primeiro, quem tem que acreditar em você é você. E eu vou dizer mais. A gente tá fazendo aqui a parceria, né? Porque a gente vai... É só empreendedorismo hoje o programa, tá? Sim. Gente, por isso que eu puxei a Santa, porque a história é maravilhosa da Santa, assim como ela contou no início, lá com 150 reais, para chegar onde chegou e vai alçar voos muito maiores. Agora, recentemente, ela lançou marca de óculos, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso já já. É muito massa. Eu tô aqui tentando negociar com ela pra gente fechar uma parceria, né?
Primeiro eu tenho que aprender, né? Tem que passar um tempão aqui aprendendo Já muita coisa vamos com ela, bolar né? uma escola É. de conhecimentos Preparar novos diversos. talentos, né? Preparar novos talentos. Escola é santa. Mas, Gabriela, me conta aí, como foi que surgiu a ideia do terceiro livro? O primeiro e o segundo foi um sucesso. O terceiro livro, A Fórmula. O que te motivou para escrever esse terceiro livro? Justamente o nosso bate-papo agora, né? O que a gente está pondo aqui em cast, né? O que a gente está falando sobre empreender. Porque empreender é um ato de coragem. Que se você fosse limitar ao seu recurso, você não vai empreender nunca. Eu tenho várias frases de efeito. Uma delas que eu sempre falo, inclusive na empresa, para todos os meus parceiros de negócio, cabe citar que eu tenho parceiros, eu não tenho colaboradores, tá? Isso é importante demais. Eu tenho parceiros, porque cada mente me traz algo de muito positivo. Uma ideia pode ser um tocante, pode ser, sabe, uma pequena fagulha de algo que vai ser muito grande. Então, assim, nessa demanda de promover o empreendedorismo, né, dos meus parceiros e tal, veio a ideia de fazer esse livro, né? Primeiro, para externar a minha capacidade de empreender com o que tem, porque a coisa tem que ser feita e não perfeita. Então, para eles eu falo isso diariamente. Olha, a coisa tem que ser feita. Se você tem pânico de um microfone, se você tem pânico de uma tela, treina só, conversa com si mesmo, porque a coisa tem que ser feita. Se uma demanda precisa ser feita... Não, até porque você sabe, né, que a gente não nasce sabendo. A gente não nasce sabendo, mas a gente aprende fazendo. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. A gente pode não saber fazer, mas a prática traz a excelência. Porque eu não sabia empreender, eu não modelei ninguém. Para mim modelar, Carlos, em alguém, eu precisei ler muitos livros. E modelar em quem? Luiz Helena Trajano, Bárbara de Alencar. Te inspiraram? Me inspiraram e foi pessoas que eu verifiquei que eu poderia extrair coisas que coubessem dentro da minha realidade. Por isso que eu trago a fórmula eu trago dessa maneira. Porque eu já estudei muito, fiz muitos workshops. Eu sou apaixonada pelo conhecimento, você me conhece. Eu tenho metas, né, metas literárias, eu tenho metas compulsórias para aprender, para fazer cursos que venham a me reciclar, porque eu acho que todo dia acontece um fenômeno na Terra, no universo, e eu preciso estar por dentro dele. A coisa está cada dia mais dinâmica, você está vendo aí as plataformas. Então, esse livro, ele é um divisor de águas, né? Eu fiquei muito temerosa a princípio, mas aí eu sou um ser que eu me acho. Eu me acho, gente, porque eu acredito na minha capacidade de entender o que eu preciso fazer e fazer. Você destaca bem quando fala, eu leio muito, eu pesquiso muito, eu Sim. estudo muito. Agora, tem algum personagem na prática, no teu dia a dia, que você conhece, ou que você conheceu, que te inspirou? Além desse mundo acadêmico? Olha, eu tive grandes professores. E não só na área do empreendedorismo. Eu gosto muito de ressaltar a contribuição extremamente eficaz e positiva do Augusto Borges na minha vida. Ele era uma figura muito caricata para alguns, mas para mim é uma figura de um manancial de conhecimento, de sabedoria. E eu não tenho tantas pessoas que eu conviva que me inspirem tanto, mas eu conheço, né, através desses eventos que tem, né, grandes cientistas da mente, grandes empreendedores, como eu sou fã demais da Luiz Helena Trajano. Luiz Helena, que esse vídeo chegue até você, que você me chame. Não, brincadeira, gente, mas sonhar pequeno e sonhar grande demanda o mesmo tempo e eu gosto de sonhar grande. Massa. Me diz uma coisa, esse livro, ele com certeza vai impactar a vida de muita gente, isso aí eu não tenho nem dúvida, não tenho dúvida. Quando eu te pergunto aqui em relação à tua essência, às experiências que tu teve, aqueles professores que marcaram a tua vida, esses personagens que passaram por ti e até hoje, né, te tocam de alguma maneira, eu vou olhar de outro ângulo. Eu tenho certeza que você toca a vida de muitas pessoas.
dessas pessoas que convivem contigo, que não são seus colaboradores, são seus parceiros. Inclusive, são tão meus parceiros que eu trago algumas narrativas deles. De pessoas, mulheres nordestinas, nem sempre com grau de escolaridade eficaz, nem sempre com uma bagagem acadêmica, mas todo ser humano ele tem algo a acrescentar. E eu procurei dar esse espaço para trazer alguns depoimentos de parceiros dentro dessa nova narrativa. Pronto, então essa nova narrativa tem histórias reais. Sim. Não é uma obra mais analítica. De forma nenhuma. E reflexiva, não. Ela é prática, ela é prática, né? Ela tem a simbologia, porque para mim chegar na prática eu precisei me inspirar e ler e entender. Eu também não gosto de fazer nada de qualquer jeito e não acho que você vai obter êxito fazendo qualquer coisa que seja de qualquer jeito. Você é dona de casa, trate as suas tarefas como um evento. Acorde, arrume-se, sabe? Faça uma make, faça um penteado para você arrumar a casa, bote uma música. Faça das suas atividades um evento. Um evento, porque quando você trata algo simples como um evento, toda a carga cansativa, tudo aquilo que parece ser um fardo, passa a ser uma diversão. E com esse teu olhar jornalístico, essa obra te influenciou, te impactou a tal modo que você, né, se deixou levar, né, se aprofundando e contando histórias reais. Isso influenciou pelo fato de você ter esse olhar jornalístico, investigativo, essa coisa mais aguçada? Sim, eu tenho uma tara muito grande pelo jornalismo investigativo. Por isso que teve essa construção dessa obra da forma como você está nos apresentando. Também. E eu também venho quebrar alguns paradigmas, porque eu trato muito da personalidade e do conhecimento e da resiliência, sobretudo do autoconhecimento e daquela pauta que a gente fala muito, né, que é inteligência emocional. É um número estratosférico de cursos, de pessoas que tratam desse tema. E para abordar esse tema, eu trouxe Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque eu acredito que da idade que ela tinha, com a maturidade que ela tinha, no cenário que ela vivia, ela precisou ter muita força, acreditar muito em algo para conceber o Redentor do mundo, sabendo que poderia, né, comprometer a própria vida, mas ela se encorajou. E se não fosse a coragem, o autoconhecimento dela, naquela época que não existia essa pauta, não existiriam mulheres como Gabriela Quintela, como Bárbara de Alencar, como Luiza Helena Trajano, e entre tantas outras mulheres que impactaram a minha vida de forma positiva. A minha avó, Maria do Socorro, que é, para mim, talvez a minha maior fonte de inspiração, pela força, pela alegria, sabe? Esses dias lançaram o Wesley Safadão, ele ressignificou o mundo do forró, trazendo um DVD chamado Meu Mundo, inclusive Wesley. Me dá uma roupa, não, brincadeira, gente. É porque eu gosto de ser feliz mesmo, tá? E fazer piada, e sou assim, sarcástica às vezes. Mas assim, ele criou essa narrativa, né? E trouxe brás. E eu lembro, Carlos, é muito interessante a gente trazer essas histórias, porque inspiram. A minha avó, ela teve uma separação abrupta, só que ela não se entregou àquilo. E eu lembro que as minhas primeiras idas pra festas, assim, era com ela. Porque, tipo, ela queria ir pra dançar, né? Eu não sei o que ela temia, talvez não tinha muitas amigas também. E ela me levava, tipo, 9 anos, 10. Sério? Gente, eu ficava dormindo no Palácio do Forró. Olha aí. No novo Palácio Vila do Forró. Ouvindo brasas do forró. Tipo, eu entendi, acordava no forró. Então, assim, até brincar às vezes, sabe? Eu digo, não tinha como eu ser uma pessoa deprimida, porque minha avó era isso, assim, minha avó era energia, tipo... Cara, ela é muito intensa? Muito intensa. A minha avó, ela morreu muito jovem com câncer, né? Teve um câncer de mama que posterior desenvolveu uma metástase. Mas, assim, a minha avó era alegria. Tipo assim, o mundo tá desabando, eu vou dançar. Tanto é que o aniversário de 50 anos da minha avó, a gente fez uma loucura de amor pra ela, porque naquela época era o auge, loucura de amor. Nunca faça uma loucura de amor pra mim, pelo amor de Deus. Mas... Porque, E
aí o que acontece? Aí as senhorinhas, né, Roberto Carlos, minha avó, não, eu quero que minha loucura de amor seja um vaneirão, um brasas do forró. Então, tipo, minha avó, cara, ela quebrava todo o protocolo pra uma senhora da idade dela, do tempo dela. Então, eu acho que ela semeou em mim essa semente, né, de liberdade, de me posicionar, independente de ser aceito ou não, você precisa se posicionar. Eu sempre digo, quem gosta de todo mundo não gosta de ninguém. Quem anda em todos os lugares não se encontra em nenhum. Então, assim, a vida é feita de escolha e de momentos, de fase, de ciclos. E eles precisam ser abertos e encerrados. Então, eu sou muito, assim, da alegria. E eu acho que a minha avó foi um capital criativo, um capital ilustrativo muito forte na minha personalidade. E eu imprimo isso até os dias de hoje. Agora uma pergunta que não quer calar. Sim. Você ainda continua ouvindo Brasa do Forró? Não tanto. Agora, com essa retomada dessa regravação, é que eu dei uma ouvida, até porque, como eu trabalho no ramo equestre, vaquejada, traz, né, dá muito ânimo e traz muito capital criativo. Gabriela, o que diferencia esse teu livro, A Fórmula, dos outros 2 livros que você lançou? Fase não é fim, é o que eu sou, a minha essência. Apesar de não ser autobiográfico, cabe citar. O próximo é o que eu faço, porque se eu sou um rio, eu tenho que percorrer para outros caminhos. Um rio, ele não é um poço. Um poço é água parada. Um rio, ele tem as suas vertentes, ele tem o seu caminho por onde a água vai percorrer. Então, o próximo é a necessidade que eu tenho de contribuir com o outro, né? Que fala muito do empreendedorismo social, que eu acho que cabe na nossa conversa aqui, no nosso diálogo, porque ninguém é grande sem fazer nada pelo que é pequeno. E a fórmula já traz uma narrativa completamente diferente, e eu quis fazer isso, sabe, Carlos? Eu quis, tipo, o Fase não é fim, eu trouxe uma narrativa, o próximo é completamente diferente, outra narrativa, o terceiro, então, outra pegada completamente diferente. Então, assim, eu gosto de novos desafios, mas eu só gosto de conversar, de dialogar sobre aquilo que eu domino. Como eu me achava muito imatura no campo do empreendedorismo, porque eu falei inicialmente que a minha postura de empreendedora mais eficaz, mais agressiva, começou em 2019, como de fato eu abri a Santa, enfim. Mas tem um fato interessante, que eu não sei se eu contei, eu acho que eu não contei aqui em nenhum outro lugar. Quando eu era criança, eu tenho um problema seríssimo de acordar cedo, porque eu durmo tarde. E aí... Dorme tarde e acorda cedo. Tiveram a infeliz escolha de me pôr para estudar pela manhã. E eu ia chutando o vento, né? Porque a minha personalidade difícil, ela nasceu comigo. Sabe, assim, difícil que eu digo de me impor, de ter essa... Desde cedo você tem essa... poucos amigos, de dizer assim, vai todo mundo pra tal lugar. Tá, mas eu não vou. Mas por quê? Porque eu não tô afim. Eu lembro que fazia aqueles piqueniques, não sei se tu participou disso, fazer aquele piquenique, aí tinha uma farofona, um pagodezão. Se eu tivesse afim, eu iria. Mas se eu não tivesse, eu não iria. E bati o pé já com pouca idade, já tinha uma personalidade muito, muito forte. Então, foi sempre assim, sabe? Que eu tentei encarar os meus desafios, as minhas coisas. E esse livro, ele é muito isso, assim, é uma perspectiva do que eu acredito que é interessante enquanto empreendedora, sem estar me baseando por fintechs, por nomenclaturas que eu vejo que tem pessoas iniciantes que elas não conseguem ainda entender, ainda ter um horizonte muito amplo para entendimento sobre essa nova cultura de empreendedores do Brasil e do mundo, né? Que são os termos muito específicos, são termos americanizados, né? Deadline, cara, tempo de entrega. Sabe, você pode trazer a coisa de uma forma mais simples. Então eu trago meio que um afago, entre aspas, para esses empreendedores que estão começando agora, que se veem sem recursos, sem criatividade, sem capacidade, e que é possível sim. Como foi esse processo de pesquisa para essa obra, para essa tua obra aqui? Genuíno. Foi genuíno. Sim, muitas noites acordadas, mas antes de eu falar desse processo, eu fugi um pouco do tema, eu queria contar uma pequena historinha lá do empreendedorismo e eu me perdi aqui, porque é muita ideia na minha cabeça, gente. Mas assim, aí eu não gostava de ir pro colégio.
pela manhã. E eu só rendia do intervalo em diante porque eu já tinha me espertado pra vida, né? Daí eu percebi que o que me estressava era ficar na fila do lanche, pra comprar o lanche. E isso ninguém me falou. Tipo, eu olhava assim, gente, o único momento de prazer que eu tenho, que é o intervalo, na minha época era o recreio. Ai, meu Deus. Ainda bem que o Botox tá em dias. Tá bem recente, tá bem recente. E aí eu pensei, gente, eu vou passar uma semana de fome e vou juntar uma grana e vou comprar ficha pra semana toda pra mim não enfrentar mais esse babado aqui. Eu vou perder um dia na segunda, mas vou comprar ficha pra semana toda e a semana toda eu já vou chegar aqui, pegar meu lanche. E eu não entendi, assim, na minha cabeça, gente, eu tinha pouquíssima idade. Olha só o que eu pensava. Como é que a dona dessa lanchonete põe 1, 2 pessoas pra vender, né? E 3, 4 para despachar. Olha a minha cabeça com entre 9 e 13 anos, eu não sei precisar especificamente. Mas assim, na minha cabeça podia ter só uma pessoa despachando e 10 vendendo. Porque a venda estando feita, amor, você tem que esperar pelo lanche. Então, olha a minha cabeça. E aí, nesse... Involuntariamente você já tá involuntário. Só que assim, aí uma amiga disse, Gabriela, eu vou... O nome dessa minha amiga é até Fernanda, não sei nem onde é que anda, eu perdi o contato total faz muitos anos. Mas ela disse assim, Gabriela, vamos pra cantina, né, pra comprar o lanche. Eu digo, não, eu vou desopilar, vou jogar bola, eu vou brincar, Eu já tinha eu era muito doida. Sabe aquelas caixinhas quadradinha vermelha com amarelo que tinha um microfone acoplado naquelas caixinhas? Sim. Amor, eu era a Xuxa do intervalo do meu colégio. Eu ficava Chamava lá, atenção. subia num banco e começava a cantar, Ivete. Tipo assim, eu era animadora de torcida nos intervalos. Aí, tipo, ela me pediu essa ficha, né? Eu falei, não, ela me pediu pra ir comprar. Eu digo, não, amor, eu já tô com minhas fichas aqui. Ela, mulher, tu não tem pra me vender, não? Eu digo, tem. Mas aqui comigo é outro preço. Daí, criou essa cultura e em menos de 2, 3 meses, eu já tava com revendedores de ficha. Isso lá atrás, só que ninguém sacou isso. E nessa questão, né? Aí pronto, aí que eu te falo da questão do tesão. Eu que odiava acordar cedo, estressadíssima. Sabe, minha mãe fazia aqueles coques assim, que acabava com o meu juízo, que já era pouco. Eu ficava assim, ó, pra poder, né, afrouxar e tal. Aí, de repente, minha mãe desconfiou, né, minha avó também, porque a menina que dava muito trabalho pra acordar cedo pra ir pro colégio, ia com a cara muito feia, não queria tomar café. A farda tivesse amassado, não deixava quem comer, sabe? Eu era muito assim. E aí, já tava 5 da manhã acordando, mãe, tá na hora de eu ir pro colégio, vó. Então essa tua veia empreendedora vem desde sempre. Só que ninguém teve essa sensibilidade, ninguém teve essa sensibilidade de percebê-la. Eu acho que nem você. Não, de forma nenhuma. Nem você. Até porque eu achava... mas eu já comecei a gastar dinheiro nesse período. Gente, olha, pare de demonizar o dinheiro, tá? Isso é tranquilo. Você precisa de dinheiro pra viver. O dinheiro vai te ajudar a realizar a viagem dos teus sonhos. Mas você precisa correr atrás dele de forma digna, tá? E ter paciência. Porque quando você deixa que ele lhe domine, você não consegue administrá-lo. Mas assim, eu já começava a gostar, porque eu pensei, cara, olha que a ideia genial que eu tive. Aí eu começava a juntar grana numa caixinha da Picadilly, assim, de sapato. Sim. E começava a contar. Só que a minha casa caiu, né? Porque eu fui aumentando os meus empreendimentos, aí de repente a moça da cantina disse... Proibiu. Não, cadê as fichas da cantina? Tava tudo na minha casa, porque eu não comprava de montante. Aí armaram lá uma ocasião pra saber quem tava, né, surrupiando, tirando tudo que era de ficha, né, comprando todas as fichas da cantina de uma vez só. Aí um belo dia eu levei todo o meu caixa pra comprar, fazer uma compra em massa, né, mais massiva. E aí me pegaram, então perdi ficha, perdi a dignidade, apanhei da minha mãe. Meu Deus. Fiquei de castigo. Mas mesmo assim eu digo, lembra o que eu te falei? A minha vingança é o quê? Vencer. Eu pensei, riram de mim. Já naquela época. Naquela época. Isso. Riram de mim, tomaram meu dinheiro, tomaram as fichas. Ok, vou fazer prestação de serviço, não vou mais curtir o recreio.
Quer que eu vá pra fila pra você? Me dê 50 centavos que eu vou ficar lá. E ficava comprando ficha. Fazendo esse... Eu era tipo... Essa interlocução aí Não, com... como é que fala? De banco, como é? Eu era despachante, será? Despachante. Despachante é do Detran, né? Não, sei lá. Eu era tipo a pessoa que você contratava pra ficar na fila pra você. Entendi. Tipo isso. Aí, tipo, eu ia pra lá com aquele olhar, sabe? Tipo assim, eu não posso mais, vocês tomaram minha ficha, mas prestação de serviço não é crime, eu não tô pegando ficha, tô aqui só. Aí eu passava o intervalo todinho indo pra fila comprar. Então, é um fato curioso, e eu digo pra você que é pai, que é mãe, né? Perceber esses detalhes, porque se alguém percebe que a minha genialidade em criar um mecanismo que daquela época hoje me serve enquanto é santa, porque a santa hoje é isso, tem os meus parceiros de negócio em vários estados, e a negociação é bem parecida, né? Só que a gente fabrica, a gente não pega de terceiros, a gente não repassa, mas a gente tem várias parcerias, como com a Ipanema. Agora a gente tem uma parceria, né, com uma empresa que tem produzido os nossos óculos esportivos, nossos óculos foram feitos vários testes, sabe? Porque eu me preocupo muito com a saúde ocular. Aí esse lance dos óculos, né, que você começou a empreender agora há pouco. Inclusive eu já vasculhei teus stories hoje cedo e já tinha lá você fazendo a propaganda. É voltado tanto para homem quanto para mulher, ou só para mulher? Não, ele é um unissex e não é voltado só para o ramo equestre, para todas as ocasiões. Para todas as ocasiões. Inclusive, a gente está expandindo agora, criamos uma linha Comfort, porque existiu uma demanda de pessoas que não gostam do meio equestre, que não gostam de cavalo e que gostam de E-Santa. Então, a gente criou um perfil, que é Santa Comfort, trabalhamos agora com bordado, só com Ezinho, uma linha muito minimalista, né? Então... a história do óculos como nasce, pra tu ver, o que eu sempre digo, eu faço do limão uma limonada. Gente, eu sou especialista nisso. Eu tava em um momento de descontração e de investimento, né, numa folga, e eu fui com umas amigas pra Lagoa, andar de jet e tal, e tinha um óculos que eu comprei em uma das viagens que eu fiz, né, pra fora do país, e que eu gostava demais. E aí nessa loucura, porque eu sou muito intensa, então eu gosto de adrenalina, assim, numa dessas curvas perigosas, eu perdi esse óculos na lagoa. E eu voltei pra casa extremamente contrariada. E eu falei, gente, procurei em vários sites, não tinha. Eu só tenho uma maneira. Vou produzir o meu óculos, vou desenvolver, né, a minha linha de óculos. Na hora que eu perder um, eu já voltei pra repor. Aí comecei a pesquisar valores, métricas, estive no Peru para visitar uma fábrica especialista nisso, né? A gente fechou uma parceria, inclusive eu tive lá no Peru, aproveitei para dar uma turistada, mas o projeto nasceu disso aí, de um acidente. Inclusive eu conto isso em um dos storytellings que a gente desenvolve lá para apresentar os nossos produtos, e eu falo a verdade ela cabe em todo canto, e por mais que pareça bizarra, mas são histórias verídicas e que transformam. Você assumiu o protagonismo feminino de forma invejável, sabe? É algo assim, obrigada. Surreal. E eu sei que foram muitos desafios. Hoje você está contando a história de um ângulo, não é? Diferente, embora você continue tendo desafios. Muitos. Né? E isso te forjou para tornar-se a mulher que você é. Sim. E diante de tudo isso, você olhando um pouquinho para trás, falando com muito amor, com muita dedicação, do lance do óculos, das vaquejadas, da marca. Inclusive hoje a gente já abriu o capital da empresa, né? Que anteriormente aí só era um desejo envolto de muitos medos. Porque eu gosto de ser o controle, sabe? Eu gosto de estar no controle. E uma pessoa que gosta de controlar, ela teme dividir essa liderança. Mas foi a melhor coisa que eu fiz e eu descobri que eu consegui gerenciar muito bem, dinamizar muito bem, com a equipe maior, sabe? Delegando funções. E as parcerias vão te fortalecer, né? As parcerias vão sempre te fortalecer. Nem sempre, não, tá? Você acredita que não? Claro que não, porque nem tudo na vida dá certo. Tem parcerias que não dão. Mas serve, tem uma lição, né? Não, totalmente. Mas assim, se fortalecer na dor, inclusive é até mais viável, né? Você ganha uma nova nuance, né? Pra vida. Mas eu acredito assim que o verdadeiro protagonismo feminino
nunca esteve no outro, e sim na minha capacidade de superar-me diariamente. Empreender no Brasil é fácil? Não. Não. Carga tributária absurda. Eu não gosto de entrar muito em assuntos políticos porque eu tenho uma visão adversa, né? As pessoas sempre querem me condicionar a A, B ou C, eu não sou. Eu sou pelo povo, mas considero uma linha, uma vertente, né, dessa comunicação que se trata de comunismo. Eu acho que existem muitas falhas nesse conteúdo, nessa posição, né? Nessa posição política que é o socialismo. Também acho que há pequenas falhas no capitalismo, mas entre o comunismo e o capitalismo, hoje eu apostaria no capitalismo, porque eu gosto muito do mérito. Eu gosto muito do capital produtivo. Eu gosto de trabalhar com produtividade. Porque se eu pago um salário para alguém, ele é muito mísero comparado ao que aquela pessoa tem de capacidade. Certo? Então, se eu conseguir explorar a capacidade dela e remunerar a cada feito, a cada situação, ela vai descobrir que é um ser extraordinário e vai triplicar os seus ganhos. Então, eu gosto muito do critério de produtividade. Eu trabalho muito com critério de produtividade. E baseado nisso, você é uma pessoa que desde cedo, muito pequenininha, já involuntariamente fazendo seus negócios, mas evidentemente que não tinha essa clareza, estudou, Sim. Se preparou, se formou, tornou-se uma grande jornalista e trabalhou durante um bom tempo, né, como empregada. Sim. Né? Tava lá, mas tive carteira a sorte assinada e tal. Sim. Bom, enfim. Qual foi a hora que virou a chave? Não quero essa porra aqui não. Não quero mais servir da forma como eu tô servindo, não. Eu quero virar a chave, fazer a roda girar e ajudar pessoas, que eu acredito que é isso que tu faz hoje. É o meu principal propósito, né? Na realidade, eu tenho um grande problema, ou talvez seja uma grande solução, com um quesito chamado liberdade. Eu gosto de ter liberdade para ser quem eu sou, eu gosto de ter liberdade para agir como ajo, eu gosto de ter liberdade de criar, e eu percebia que enquanto CLT eu era muito poldada, né? Tornava-se limitada? Muito limitada, mas foi extremamente essencial para mim, entendeu? Para mim entender como é que teve líderes, verdadeiros líderes, eu posso citar vários aqui, mas tiveram pessoas que me deprimiram muito. Então eu peguei a liderança positiva para aplicar dentro da empresa e a negativa para tudo que eu não queria não colocar dentro desse contexto. Vou te dar só um exemplo. Na Santa, quando a gente criou a blusa best-seller, existe essa blusa best-seller, ela se chama Santa Ponta a Ponta. Era o meu fardamento. Era uma blusa que tinha só o nome da Santa e era uma farda. Farda era um fardamento. Só que as pessoas começaram a querer comprar a farda. E isso foi um divisor de águas pra mim. Por quê? A Santa vende porque tem frase engraçada. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Vida de gado. Beleza. Eu engoli isso no seco, mas tudo bem. Depois eu tive a árdua tarefa de imprimir cavalos em blusas, em telas. Cavalos realistas e tal. Vende muito porque o cavalo tá em alta. Mas quando eu começo a vender uma blusa que não tem frase criativa e que não tem cavalo, só um nome no feminino e o vaqueiro usando, foi o termômetro. E dali pra frente eu entendi que eu podia fazer um universo de coisas da Santa. Qual foi a tua sensação quando você viu a primeira vez um vaqueiro usando uma blusa tua, sem ter eu não sei a imagem nem do cavalo? Se tem censura aqui. Tem não, pode falar à vontade. Foi um orgasmo. O prazer foi total. Foi um orgasmo. Tipo assim, sinceramente foi um orgasmo, porque eu pensei assim, cara, é só a marca. E o que eu entendi também com isso? Qual é a tua cor preferida? Amarelo. Perfeito. A minha cor preferida, eu gosto muito de branco, de preto, eu sou muito básica, né? Assim, eu gosto muito de preto, muito, gosto muito de branco também. Imagina tu trabalhar numa empresa que tu tivesse que vestir a tua farda ser rosa ou uma cor que tu não gosta. E aí prejudica o negócio. Não é que prejudicasse, é porque tu ia se sentir bem. Não, eu ia me sentir confortável. Concorda? Não. Por mais que eu goste de amarelo, que amarelo também é uma cor muito
né? Sim. Mas eu acho que não seria interessante, não. Então, o que que eu fiz? O que que eu gosto? De liberdade. Então, os meus parceiros de negócio, eles começaram a ter liberdade de escolher a cor da farda que eles iam usar. O importante era ter o nome da santa. Não importa a cor. Não. E ficou um verdadeiro carnaval, cheio de alegria, e foi muito massa. E esse feedback, tu tens ainda? Tenho. Eles têm livre acesso a mim e todos os clientes também. Porque, assim, apesar de hoje a plataforma ela ser involuntariamente piramidal, gestão, diretores, não sei o quê, até chegar no público. E esse público, ele tanto é advindo do site, né, do nosso e-commerce, como ele também é advindo de clientes de consultores nossos, né, que são consultores que vendem lá na ponta. Eu faço campanhas direto, eu pego 5 números de cada cliente, ligo, faço live conversando com os clientes no Instagram. Eu sou extremamente acessível. E no dia que eu perder essa acessibilidade, eu perco a minha essência e talvez eu não sinta mais tanto prazer em fazer o que eu faço. Você chegou em um ponto que qualquer outro empresário se distanciaria do público. Sim. E você não, procura minimizar essa distância através de uma live, através dos stories, através de, sei lá. Eu acho que enquanto jornalista eu gosto de ouvir histórias. Nós gostamos de ouvir. E uma boa história. E contar. Então, assim, às vezes um relato de um cliente faz virar uma chave, como eu te falei agora sobre a linha Comfort. Que a gente não tinha essa perspectiva de linha Comfort. Um cliente chegou e disse, olha, eu sou da área tal, que eu não vou nem expô-lo aqui, que ele é muito discreto, inclusive. Eu sou apaixonado nas coisas das santas, só que eu sou discreto, eu trabalho com gestão de pessoas. Por que tu não faz uma linha Comfort só com uma coisa minimalista para empresários? Olha só. A visão, né? Quando ele traz isso para mim, eu digo então. Tipo assim, ó. Eu nem queria, mas já que você deu a ideia. E para quem tá te vendo, eu tô te observando aqui, tem o teu colar? Não, esse colar aqui, ele é meu, né? Eu mandei, inclusive, leiloar o meu rim no OLX pra me comprar. Tô brincando. Esse colar, ele tem uma simbologia muito grande pra mim, né? Sim. Todas as coisinhas que eu adquiri ao longo da vida, pecinhas de ouro, diluí tudo pra fazer ele. Transformou nesse colar. Foi. Ele deu muito trabalho, ele é bem chapado, né? Dourado, ele é um chapado dourado. Olha aí. Vale milhões, viu, meu povo? E trouxe um pouquinho de macassita, né? Pra dar essa ênfase justamente. Tá muito bonito. A marca. Ele tem muito tempo. Devido a essa demanda também, que muita gente diz, olha, eu queria comprar esse colar, A gente tá em tratativas com a galera de Limeira, lá em São Paulo, pra gente desenvolver a primeira linha de semijoias da Santa. Tá vendo aí? Rapaz, a mulher tá indo muito longe. Cara, que bom, parabéns. Parabéns por essa visão de águia que você tem. E pra quem não tá vendo, né, tá um pouquinho... tem a blusa com o cavalo verde. Esse verde tá lindo, viu? O moletom. Esse verde, e o moletom, pronto. Eu quero comprar o moletom. Esse moletom tá muito lindo. Eu encontro lá? Encontra no site. Inclusive, a gente tá lançando... Amanhã a gente tá lançando um novo modelo de moletom. Bem legal também. Tá muito lindo isso aí. Tem todas as cores. Não, a gente trabalha com cores mais limitadas. Porque assim, as peças da Santa, elas têm uma história. Cada peça que eu desenho, eu conto uma história. Tanto é que os cavalos têm nome. E são nomes bem assim, eu gosto de nome grego, eu gosto de nome egípcio. Então, a gente acabou de lançar a Santa Zera, que são nomes assim, né? Então, são nomes bíblicos também, eu gosto muito. A criatividade vai longe. E você, né? Eu realmente, eu trato dessa forma. Então, assim, a gente trabalha com cores e modelos limitados porque eu gosto daquela coisa de ser algo mais personalizado. Eu não me sentiria bem de chegar em um ambiente e tá geral com o mesmo modelo. Tanto é que a gente lança modelos de blusa toda semana. A gente já tá quase em 400 modelos de blusa. 400 modelos? Em 5 anos e alguma coisa. Toda essa venda é online? Toda a venda online. Não tem loja física. Se eu quiser uma blusa, um moletom... Não. Eu vou encontrar só... De forma física, só os nossos parceiros de negócio que fazem essa revenda, né? Que é a ponta. Mas, por enquanto, não. Porém, existe um projeto que eu não posso revelar ainda. Mas vai ser algo meteórico. Em breve, a gente vai ter algo muito, muito legal. Até 2027, por conta da demanda monetária desse projeto novo, a gente vai
com certeza degustar de algo ainda não visto. Pelo menos eu aguardo que ninguém passe à minha frente. Mas como é algo tão suntuoso, mas ao mesmo tempo tão guardado, eu acho que vai dar tempo eu sair na frente e fazer história novamente. E pelo fato de você ter toda essa expertise, né, essa experiência que você já vem trazendo de muitos anos, você consegue se consolidar no mercado, consegue ter uma venda onde o cliente lá na ponta não conhece teu produto, mas alguém falou bem do teu produto, vai vender, vai revender e o resultado vai ser maravilhoso. E tem sido maravilhoso. E então, assim, numa loja eu teria só alguns contratados, algumas vendedoras. A vendedora, ela é SLT, ela tem o vale transporte, o vale refeição e o salário. As minhas parceiras de negócio, elas têm um mundo para percorrer e eu deixo isso muito aberto. Eu não quero que elas vendam só Santa, eu quero que elas vendam tudo. Sim. E que conheça outras marcas, porque quem escolhe o que vai usar é o cliente. Eu não preciso debater, eu não preciso me sentir ameaçada, sabe? Até porque eu nem gosto desse lugar de ameaça, de me sentir aflita com algo. Eu gosto de tratar a vida com suavidade, com alegria, com vontade. Eu gosto de acordar e ter vontade de fazer algo diferente. Então, e é através dessa tua naturalidade, até no falar, que você consegue bons resultados. Sim. Né? Até no falar. E valorizar pessoas, né? Que eu acho que a grande sacada em crescer está em ter pessoas. Todo o processo. Até a própria inteligência artificial, eu estudo muito sobre tudo. Cara, eu estudo coisas assim aleatórias. Esses dias eu descobri que jegue é só nomenclatura, né? Não, assim, é um termo que não existe, assim. Porque eu tava vendo o cruzamento de um jumento com a égua, o que dava, a mula e tal. Eu gosto de estudar de tudo, coisas que eu tenho dúvida. Sim. Então, assim, eu vejo que a gente precisa de pessoas para crescer. A gente precisa prestigiar pessoas, a gente precisa possibilitar que elas realizem sonhos. Porque enquanto empreendedora, é Santa cresce, a Gabriela se desenvolve, lança coisas, a gente tem caderno da Santa, mochila da Santa, a gente tem Ipanemas da Santa, a gente agora tem óculos da Santa. Mas eu te pergunto, vale a pena um crescimento tão exponencial se a minha parceira de negócio lá da ponta não tá legal? Se ela não tá se destacando, se ela não tá conseguindo sobreviver, não faz sentido pra mim, entendeu? Então, assim, eu gosto de pregar, mas também viver aquilo que eu prego. Então, se eu quero o bom pra mim, eu não posso querer o ruim pro outro. E é baseado em todos esses frutos que você colhe. Sim. Gente bonita que está nos vendo agora, que esta moça aí, essa jovem empreendedora, ela foi homenageada na Assembleia no mês passado. Foi. Que para mim foi uma surpresa maravilhosa, porque a gente já tinha um tempão sem se ver. Sim. E a gente se reencontrou lá. Tapete vermelho para ela, tá? Através da IEB Brasil, Sim. que é uma organização que tem que se consolidar no Brasil, e você... Extremamente promissora, né? Promissora, e você estava lá, linda, maravilhosa, pelo teu talento, pela tua criatividade, por tudo que você vem construindo, você é merecedora. Estava lá, a Gabi lá, toda... Com muita naturalidade também, né? Muito, sabe, toda surfando. Cara, isso é muito massa, isso é muito bom, sabe? Essa tua vibe, essa tua energia, essa tua naturalidade de conduzir a tua vida, Sim. repercute na ponta, repercute para quem está convivendo contigo. Sim. Então, eu acredito que as pessoas que trabalham contigo têm que ter a mesma vibe. E quando não tem, não dá, né? E eu também eu não foco muito em dinheiro, sabe? Porque assim... É a consequência. É porque o dinheiro meio que escraviza você, sabe? Você fica resultado, e quando você foca muito no resultado, vai chegar um dia que tu não vai estar bem, ou talvez você criar algo que não dê tanto resultado. E aí, para lidar com a frustração, já é difícil. E com o prejuízo que algumas frustrações traz, é mais ainda. Então, assim, eu procuro viver uma vida muito simples, eu procuro valorizar conexões, eu procuro trabalhar de forma intensa o meu emocional e a minha liberdade e fazer da vida um grande acontecimento, porque eu só tenho essa. Ela é breve para ser pequena, a vida é muito breve para ser pequena. Então, você fazer algo por fazer, você fazer algo por obrigação ou
pelo salário. Eu acho que o salário, por melhor que seja, quando você faz algo que você não gosta, ele se torna mísero. Então eu prefiro, tipo, ganhar um salário. Ah, Gabriela, isso é hipocrisia, você não vive com salário. Vai pensando que eu não vivo com salário. Meu amor, eu trabalho com dividendos. E para eu ter uma aposentadoria breve, eu preciso fazer escolhas. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa gastadeira. Eu não sou uma pessoa que gosta de... Não é consumista? Não se considera uma pessoa consumista? Eu nem que eu não me considero, é porque eu não gosto mesmo de gastar dinheiro por gastar. Eu gosto de gastar dinheiro com algum sentido. Ah, eu vou comprar essa caneca. Eu não tenho nenhuma caneca? Não tenho nenhuma. Então eu vou comprar. Mas se eu tiver outra, quando aqui eu tiver quebrar, eu compro outra. Não tem essa necessidade. Eu não tenho né, essa necessidade de estar acumulando coisas. Eu não tenho, tipo, a cada vez que eu ganho, que eu compro uma coisa, eu acredito na moda circular quando se trata de moda mais formal. Então, assim, eu não acho que seja algo que vá mexer com a minha dignidade eu frequentar um brechó, sabe? A moda é circular, lavou, ali já vai... Aquela roupa representou algo pra alguém, você lavou, tirou as energias, porque eu também acredito muito nessa questão de energia, mas também vai te proporcionar outros momentos diferentes. Então, gente, a roupa, ela não é um legume, ela não é perecível. E também com essa dinâmica da gente ter que estar em todo lugar, com uma indumentária diferente, sabe, com essa questão da roupa, eu acho inviável ficar gastando dinheiro com isso. Você acha que, assim, com o advento da internet... Os meus maiores investimentos são momentos. Então, eu não tenho pena de gastar com um jantar, com uma comida legal, que eu esteja desejando, trocar uma ideia com o chefe que vai fazer aquele alimento. Eu sou dessa, sabe? Eu gosto de, tipo, desafiá-lo. Eu tive recentemente um restaurante e digo, olha, eu queria que tu fizesse isso, isso e isso. Mas não tem essa composição no cardápio. Eu digo, mas tu não tem capacidade de fazer. Desafiou o cara. Aí o cara, tanto tenho como vou fazer, depois você comeu, eu vou bater uma foto de garra. E eu gostei. Então, tipo assim, e com viagem, porque viagem é um combustível de reciclagem da minha alma, sabe? A gente trabalha muito, eu sou muito feliz com o que eu faço, mas eu também sou ser humano, eu também canso. Então, eu acho que além dos filtros... Você se alimenta disso, né? Além dos filtros, né, que eu faço na minha vida, tipo, eu não gosto de conviver com pessoas negativas, eu não gosto de conviver com pessoas problemáticas. O que significa pra mim uma pessoa problemática? Não é alguém que tem dificuldade de se desenvolver. Problemática é a pessoa que ela diz assim, olha, o problema é essa xícara. Aí eu tiro a xícara dela. Agora o problema é o celular. Eu digo, tá bom, não tem mais o celular pra não ser mais um problema. Aí daqui a pouco ela é uma indústria potente de problema. E a cada vez que você traz uma solução, ela arruma outro problema. Porque ela gosta de viver no caos. Eu perco a paciência com gente assim e me distancio, assim. Eu não gosto de viver com pessoas que só tratam de viver dentro do caos e que não vê nada de positivo. Porque, cara, a vida mais miserável que existe. Ela existe. A vida mais miserável. Mas há uma circunstância dentro desse caos que vai te fazer bem feliz. Porque a vida é feita de escolha. Eu posso ter 300 motivos pra me entristecer, pra chorar. Mas se eu tiver um pra sorrir, é o suficiente. Porque a alegria, ela libera endorfina, ela atrai pessoas e coisas boas. Enquanto a tristeza, ela é um limbo que você entra e parece que é um negócio que você cava. E quanto mais você cava, mais você afunda. Atrai, né? Sei lá, um negócio meio doido. Você é um imã. Então, se você é positivo, você vai atrair coisas positivas, né? Se você é negativo... Aí também tem pessoas que, como elas não conseguem lidar com a prosperidade, elas não conseguem lidar com a paz. Tem gente que não consegue viver em paz. Tu já observou? Que ela tá sempre arrumando problema com alguém. Ela tá sempre apontando alguém. Ela tá sempre dizendo que fulano tem sorte. Ai, que fulano é privilegiado. Ai, tu acha que essa riqueza todinha veio de forma lícita? Tem isso. Então, assim, tem tudo isso. É o troço da inveja, não é? Tem também, um tal da inveja aí. Também. Mas a inveja, ela só corrói o ser de quem a produz. Porque a inveja, ela vai mudar o que na vida de quem tá prosperando, cara? Nada. A inveja é um veneno que você toma dose diária. Que você guarda e vai tomando doses diárias e se autodestruindo e se comparando e vendo que a vida do outro vai pra frente, a sua não vai, você começa a se tornar miserável.
Mesquinho, né? Não, miserável. Você sou um miserável. Dá certo pra todo mundo, não dá pra mim. Mas por quê? Porque você tá tomando doses cavalares de inveja diária e não tá tratando de usar o seu capital criativo, emocional, pra ser feliz. Independente do caos. Eu já vivi situações terríveis. Como você sabe, já morei na rua, mas eu faço de tudo um evento. Como é que tá a Gabriela hoje? A Gabriela Quintela, empreendedora, essa pessoa que tem uma comunicabilidade muito fácil. Como é que ela tá hoje? Cara, eu tô muito feliz de ver que eu não deixei que o fracasso me alcançasse por muito tempo. Eu tô feliz porque eu transformei o luto em luta, como eu já falei anteriormente, inclusive essa frase. Mas eu também tô muito... Eu tô uma garota com relação a projetos, sabe? A coisas que eu preciso fazer ainda. E tenho cuidado muito da minha saúde, né? Pra todos já sabem, mas pra quem não sabe, eu trato ainda, né? Não quimioterapicamente falando mais, mas eu ainda acompanho, eu tenho um acompanhamento muito minucioso com relação à minha saúde. Então, assim, mudou muito, né? A minha alimentação, a atividade física. Tô tentando essa questão da terapia do sono, que é algo que eu acho que é o mais difícil de tudo. Porque, como eu te falei, eu venho de uma conduta longínqua de noturna, de madrugadas acordada, e eu consigo criar melhor à noite. Eu consigo viajar melhor à noite, eu viajo. E tô aberta ao novo, sabe? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o que acontecer, eu vou fazer acontecer da forma melhor. Eu vou dar o meu melhor, eu vou... Por isso que eu seleciono muito. Eu seleciono onde eu vou estar, com quem eu vou estar, que projeto eu vou entrar. Porque também a gente tem que entender que quantidade é diferente de qualidade. Então, eu quero fazer muitas coisas, mas todas de forma eficaz. Então, elas não podem acontecer todas de uma vez só. Massa. Elas têm que ser etapas. Então, eu consegui uma coisa, agora eu vou conseguir outra, agora eu vou avançar mais um pouco. Porque quem quer tudo não tem nada. Aí você vai se planejando, vai se organizando. Nem sempre. Não? Não. Às vezes você não consegue, vai logo atropelando? Não é questão que eu não consigo, é porque eu sou intensa. E o que é pra acontecer daqui a 3 meses, eu faço acontecer em 3 Você dias. é muito imediatista ao ponto de Sou. tentar logo... Não, tem que dar certo e tal. Não é que eu seja imediatista, é porque eu não preciso deixar pra amanhã o que eu posso fazer hoje. Entendeu? Porque às vezes a gente vai deixando pra amanhã e acaba que aquilo vai se esquecendo, vai se perdendo no tempo. E aí você entra naquela velha palavra, né, que é moda, você precisa sair da procrastinação. Não. A procrastinação não dá tempo, gente. Ela olha pra mim e diz tchau. É uma palavrinha tão chata que não dá tempo nem falar. Procrastinar o quê, rapaz? Não, se eu acordar amanhã e tiver vontade de fazer tal coisa, eu vou procurar todos os meios de forma responsável e vou fazer. Eu não estipulo, sabe, tempo. Eu só posso fazer uma coisa daqui a 3 meses. Por exemplo, o projeto que eu falei que eu não ia revelar, eu não posso fazer amanhã porque eu não tenho dinheiro pra isso, eu não tenho recurso, mas se eu tivesse amanhã, eu realizaria. Já faria, né? O que tá ao meu alcance, de forma responsável eu faço, né? Então, assim, propostas, né? O pessoal espera muito que eu volte pra área da comunicação, que eu faça. Eu tenho algumas ideias legais, sabe? Assim, na área da comunicação, eu nunca vou deixar de ser uma comunicadora. Embora seja uma empresária hoje, né? Posso me considerar empresária, porque eu gero emprego e renda pra muita gente. Mas, assim, hoje a minha prioridade se chama Instituto É Santa, né? Que hoje a gente abriu um braço do Instituto na Caucaia e eu tô muito feliz por isso, porque, assim, franquia todo mundo quer, porque vai gerar renda. Mas o que vai gerar só emoção, o que vai gerar prosperidade emocional, ninguém quer, né? Então, eu tô muito feliz, queria inclusive deixar um abraço para as meninas que compõem esse núcleo. Então, assim, eu tenho muitos projetos com relação ao Instituto, é a menina dos meus olhos, mas eu também tenho outros projetos pessoais. Vamos fazer uma matéria lá, em Caucaia. É muito legal. E outra coisa, como eu tava te falando, né? Eu sou isso, assim, eu sou intensa mesmo, eu gosto de fazer a coisa acontecer, a coisa tem que ser feita e não perfeita, depois a gente aperfeiçoa. E eu não tenho medo de nada, de nenhum desafio, de me... Sabe, assim, uma coisa que eu tenho alguns projetos por exemplo, eu queria fazer não sei se um documentário, gente, ou simplesmente um ensaio fotográfico, um livro fotográfico. Eu acho que eu escrevi, né, alguns livros, mas agora eu acho que eu poderia fazer uma narrativa fotográfica,
né? Inclusive, sinta-se convidado para esse projeto. Olha, já tô dentro. Eu tenho já até o título. Porque primeiro nasce o título na minha cabeça, sabe? Engraçado. Eu converso com muitos amigos escritores, né? Inclusive de outros estados. Estou com a proposta para escrever um livro na área da segurança pública. Olha. Com um mestre nessa área, um mestre em segurança pública lá de Minas Gerais, um grande amigo, Roberto. Mas, assim, eu tenho um projeto de fazer um livro fotográfico com mulheres nordestinas, chamado Pérolas Nordestinas. Massa. Onde a gente retrate e fotografe do jeito que elas estão. Tá? E o pós. A gente levar beleza, autoestima, uma maquiagem, um cabelo legal e a gente retratar. Mostrar o antes e depois. Retratar a realidade e por trás daquela realidade a beleza que está oculta. Então eu acredito que seria muitas vezes passa despercebida, completamente. Né? Gente, esta mulher tem autoridade no que faz, no que fala, porque a vida dela é cheia de glórias. E essas glórias... Algumas dores também, né? Dores, mas vamos falar lá no início, quando a gente começou o nosso bate-papo. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de algo positivo que vai realmente... Teve sim os momentos difíceis, né? Todos nós temos. Você, então, a tua história, forjaram. Né? E hoje você está aqui, né, contando a tua vida, sendo espelho para muita gente. Vamos falar para a gente finalizar. Está terminando o podcast, infelizmente, mas vamos falar desse teu destaque em relação ao que tu faz, envolvendo vaquejada, envolvendo tudo isso que está te dando um retorno muito grande. O teu livro vai ser lançado quando, aonde? Fala um pouquinho pra gente, pra galera que tá nos vendo. A Fórmula, né, que é esse livro que a gente falou aqui bastante, vai ser lançado lá no Shopping Guatemi, no dia 11 do mês 7. Pode parecer um pouquinho distante, gente, mas como eu sei que nossas agendas estão extremamente disputadas, eu tive essa sacada de já programar com antecedência, até porque tem pessoas de outros estados que querem prestigiar e que nunca dá tempo, porque a gente sempre, né, tem aquela agenda muito curta. É um período de férias, né? Sou muito grata à Livraria Leitura que está me abrindo mais uma vez as suas portas, né? Devido à exitosa atuação, à minha exitosa participação, né? Contribuição lá no lançamento do outro. Então a gente vai fazer lá esse lançamento, né? É um livro que fala do protagonismo feminino, mas não exclui o público masculino. E eu acho que vai ser genial e vai ser um momento incrível. Vocês vão me conhecer pessoalmente, vão ver que eu sou essa coisa mesmo e eu tô ali sempre ligada em fazer conexões e negócios. Eu sempre saio de casa com uma missão, sabe, Carlos? Pode parecer louco, mas toda vida que eu saio de casa, eu saio para tornar a vida de alguém melhor. Então, seja com a palavra, seja com um gesto, com um abraço, com uma indicação, mas, sobretudo, com um sorriso. Eu gosto de arrancar sorrisos das pessoas. Eu sou, às vezes, até assim, um pouco expansiva, mas é bem natural também, né? Eu trato disso, assim, de uma forma muito natural. Mas eu saio de casa sempre com o propósito de fazer alguém feliz. Tá vendo aí? Que coisa boa. Parabéns, cara. É muito bom conversar contigo. Muito bom mesmo, de coração. Eu fiquei muito feliz, né, em você estar participando mais uma vez aqui. E um detalhe, viu, minha gente? É a primeira convidada do podcast Fala Comandante que está retornando a esta bancada para contar um pouco da vida dela, para falar um pouco das suas empresas, do seu entusiasmo, da sua paixão pela vida, Sim. Que com certeza toca todos nós. Isso não tem preço, não tem preço. Tudo que tu passa pra gente é verdadeiro, então a gente sente isso. É energia muito boa. E essa energia, essa conexão que você tem para com as pessoas e também para com os animais, porque tem o lance do cavalo, eu tenho certeza que você enche o coração de muito prazer, né? Obrigada. Muito prazer mesmo. Gente, e para mim mais especial ainda, porque a minha participação no podcast Fala Comandante, o ciclo está fechando e se fecha hoje, né? Hoje eu deixo a bancada do podcast Fala Comandante e para mim é um momento de muito prazer, de muita felicidade compartilhar esse momento no Fala Comandante com essa belíssima pessoa no qual eu tenho muito respeito, tenho muita admiração, a Gabriela Quintela, que
tá aí para mostrar como é de verdade essa mulher empoderada, de sucesso, que está mostrando os seus resultados. Não é só falácia não, não é só papo não. Ela mostra, né? Ela mostra. Então, para mim é uma felicidade muito grande. Quero aqui registrar o nome da sua assessora. A Josi. A tatuagem, Josi. a minha tatuagem. A tua tatuagem? É. Obrigado pela tua participação. Agradecer a Mariana, essa pessoa maravilhosa que sempre está conosco aqui. O Ângelos, o Alan, o Estúdio Notorium, toda essa equipe massa que faz acontecer o Fala Comandante. A galera da Pulsar Comunicação, que edita, que produz, que faz o Fala Comandante ser esse sucesso. Nós estamos no ar há mais de um ano. Sargento Borges retorna na próxima gravação, no próximo programa. E a novidade que quem vai dividir a bancada com ele, a partir do próximo programa, vai ser o Major Teles, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande. É um cara que tem boas histórias, é um cara que tem uma comunicação muito fácil. E eu tenho certeza que ele vai conduzir muito bem esse programa ao lado do nosso parceiro Sargento Borges, não é? Que por conta da agenda ele não está participando hoje do programa, mas no próximo ele vai dividir a bancada com o Major Teles. Eu vou sair apenas da apresentação, tá, gente? Mas eu vou continuar na produção, vou continuar contactando com os nossos convidados, né? Sempre a gente faz tem essa comunicação muito fácil com os nossos convidados. Não o fato de você vir embora. Não, a gente continua tendo essa amizade, continua tendo o contato, que é muito importante. Para mim foi muito prazeroso passar esse tempo todo, né, compartilhando com o Sargento Borges esses momentos incríveis, conhecendo pessoas maravilhosas como você. Obrigada. Isso não tem preço, pode ter certeza disso. Sou muito grata também por ter tido a oportunidade, né, de ter cruzado com vocês aqui, né, no Fala Comandante, projeto especial, pessoas geniais, inteligentes, de boa índole, né, pessoas que têm a agregar, acrescentar. Eu fico e sou extremamente grata a Deus pela vida de vocês. Maravilha, que bom. Que Deus te ilumine sempre. E em junho eu volto, tá? Com outros projetos, né? Eu vou só ter uns dias de férias, né, em relação à questão da apresentação, mas a gente está voltando com outros projetos, pode ter certeza disso. Minha estimada e querida amiga Gabriela Quintela, te desejo sorte, sucesso, muita saúde. Papai do Céu possa te abençoar cada vez mais. Tu é um ser iluminado, tá? Tu é um ser que abrilhanta o ambiente e efetivamente constrói aí muitas pontes para a turma poder ter o sucesso como você está tendo, tá? Muito obrigado pela tua participação. Estou muito feliz, mais uma vez, estou repetindo isso sempre, mas estou muito feliz, né, pela tua participação no programa e pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Eu agora me sinto até mais ainda privilegiado, né, por fazer parte desse momento, mas te digo que ciclos se encerram para que outras coisas aconteçam, né, que outras coisas maiores venham. E os ciclos, eles têm uma capacidade de nos moldar, de nos forjar. E o que é novo, além de nos atrair, né, de ter aquela questão do entusiasmo, ele também não tira da zona de conforto. E é sempre bom a gente sair da zona de conforto para se reconectar com a vida, para se reencontrar conosco, para buscarmos felicidade, porque quer queira, quer não, nós somos seres adaptáveis, mas nós somos seres também que cansamos muito fácil de tudo, né? A gente, pelo menos no meu caso, eu falo por mim, eu não gosto muito da mesma coisa o tempo todo. Então eu gosto de estar sempre alçando novos voos, porque nele eu vou aprendendo, conhecendo, evoluindo e me realizando e deixando aí o que eu poderia dizer, né? A única coisa que eu posso deixar na realidade, gente, é um legado, porque a herança, elas se perdem com um pequeno espaço de tempo, mas o legado reverbera por muito e muito tempo, né? Porque legado não é o que você deixa para alguém, é o que você deixa em alguém. Massa. Então eu acredito muito nisso. E o seu legado aqui foi extremamente positivo. E precisar de mim, né? Independente do que aconteça em outros projetos. A parceria aqui, ela continua. Eu estarei sempre aqui para contribuir. Fala pra gente aí o Instagram, fala... Sim. O meu Instagram, gente, é Gabriela Quintela, OF, certo? O Instagram da Santa é Santa, tudo junto, é Santa OFC, né? Essas são as nossas plataformas
oficiais. Eu também gostaria de deixar aqui o Instagram do Instituto, né? Instituto é Santa, que lá você vai poder ver um pouco das ações que a gente faz lá. O tempo aqui já acabou, mas teremos oportunidade, inclusive lá nos stories, de compartilhar uma vida que é extremamente real, sofrida, corrida, mas cheio de verdade, de sonhos, de perseverança, de garra e desistir jamais. Massa, maravilha. Brigadão. Bom, e para você que está nos vendo, nos segue lá. Fala Comandante. É o nosso Instagram, @Fala Comandante. E no YouTube, podcast Fala Comandante ou Fala Comandante Podcast, você vai encontrar de qualquer maneira. Gostou dessa história? Gostou da Gabriela? Hein? Que massa, né? Segue a gente lá, se inscreve, aciona o sininho, é importante demais a tua participação. Quero agradecer a todos, obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus, que Deus possa abençoar a cada um de vocês e te abençoar também, Gabriela. Amém. Um abraço, um cheiro no coração, tchau, tchau.